A interiorização é o caminho da cura. A partir do momento em que o ser humano começa a aceitar essa volta para si, então inicia-se a cura. Quanto mais faz esse movimento, mais se ampliam seus horizontes. Veja aqui, né, Antônio, que essa volta para si não tem nada a ver com egoísmo, né? Pelo contrário, porque o egoísmo é quando a pessoa tenta pegar tudo para ela. E se voltar para si, é você ver tudo que você tem para dar para os outros. Então aí você vai ver que está segurando. E aquilo que você segura, que não dá, você deixa de ter. Então a interiorização é uma reflexão para a gente verificar por que eu retenho tanto as coisas, tanto a verdade, tanto o amor, tanto a dedicação, a disciplina, o esforço. Por que eu retenho isso? Se eu retenho isso, eu estou escolhendo as consequências. E aí seria uma coisa mais externalizada, né? Então, interiorizar é você perceber que você tem condições de ver o mal que você pode evitar, que depende de você, e o bem também que você pode fazer, que depende da sua escolha. De ir lá e fazer, aceitar, né? Sim, então veja, se existe essa inversão psíquica que nos coloca em situações de perecimento, né, complicadas, na verdade o que acontece, esse processo de interiorização, como você bem falou, é o de reconhecer que existe um bem na nossa essência que está sendo impedido. Isso, que é devido a essa patologia. Isso. Então é o processo de olhar para essa coisa. Existe uma pérola lá dentro que está sendo impedida. Né? Então, essa pérola é o ser. O ser humano, a inveja e a inversão, ela é uma ligação da nossa rejeição a Deus, ao Criador. E o que ele fez? Ele fez você. Então, o que você faz com o que você ganhou de graça? As pessoas não costumam falar, eu não pedi para nascer. Quando alguém fala isso, está dizendo o seguinte, eu estrago a minha vida e o problema é meu. Quer dizer, a pessoa sofre, estraga tudo, depois reclama ainda do que fez. E põe a culpa em Deus que criou a vida. Percebe que aí tem essa sutileza, que a pessoa está negando a vida, porque é um bem, e ela está com inveja do bem que recebeu. Então, quem tem muita inveja do Criador, vai tentar estragar aquilo que ele fez. Então, os próprios talentos, as possibilidades que você tem, as amizades que você tem, a saúde. Então, veja, Antônio, que assim, nesse exemplo, é a cegueira total, né? A pessoa está com uma venda nos olhos devido à inveja, ou seja, não reconhece o bem, né, que o Criador aqui ou seja, simplesmente a vida, né? E, por consequência dessa inveja, né, ele passa a ter uma percepção totalmente invertida das coisas, distorcida, que é essa inversão psíquica, né? E passa, no momento que a gente vai já ver adiante, fazer essa projeção. Sim. Né? Ou seja, tudo que ele tem de ruim, ele começa a ver no que é bom. Né? E tudo que está na vida, que é bom, que ele recusou, ele acha que ele tem. Que é a idealização invertida, né? E lembrando assim, né, que esse processo de interiorização, ela usa muito do elemento, né, que a gente fala que é a técnica do espelho, né? Ou seja, cada pessoa pode usar os próximos com os quais se relaciona e até mesmo a sociedade como um espelho que reflete, né, aquilo que ele tem no interior. Se a gente tem essa inversão psíquica, faz essa projeção, significa que quando a gente está falando dos outros ou mesmo da sociedade, assim, num grau de muito incômodo, né? Sim. Aquilo é um alerta mostrando que a gente tem aquele elemento dentro da gente que a gente está se recusando a ver. E tem que lidar, tem que ver. E tem que ver. Bom, aí aqui, né, Dr. Kepp tem essa frase aqui, né? Nas projeções, o ser humano demonstra o quanto se coloca em nível inferior ou superior. E por que, né, Antônio? Se coloca em nível inferior ou superior? Por que a projeção pode fazer Porque isso? Duas formas de arrogância. Se a pessoa fica se inferiorizando muito, é uma forma de se vitimar e colocar como pretexto que eu não posso nada. Ela recusa tudo. Eu não posso nada,
eu nasci em família ruim, eu não gosto do corpo que eu tenho, eu não tive sorte na vida. Com esse pretexto, ela vai jogando os talentos fora e vai estragando tudo, e não usufrui. E quando ela se coloca também muito superior, ela acha que ela não tem que dar nada para ninguém, porque ela é melhor que todo mundo e todo mundo tem que servi-la. Então é uma pessoa que pode abusar, invadir o que é o direito do outro, tomar o que é do outro para si. Uma pessoa que pode ser sorrateira, malandra com a vida, né? E no mundo a gente tem vários exemplos de quem se acha muito superior e por isso toma o que é do outro, não respeita os outros, invade, né? E tem um elemento interessante, né? Como a projeção é colocar no outro aspectos do seu próprio interior, sejam os aspectos patológicos ou mesmo qualidades, né? Ou mesmo idealizações, né? Então me veio assim à mente aqui a questão assim, se às vezes você enaltece demais o outro, né? Você está idealizando muito o outro, mas você faz isso com ele porque você faz primeiro consigo. E a mesma coisa o indicativo do nível inferior, né? Então, às vezes você está rebaixando, né? Às vezes a pessoa é um pai de família, tem um esforço, um grau de dificuldade ali para sustentar aquela família e às vezes é o mais atacado dentro da família. Então, é colocar o outro no nível inferior. Só que aquele que está fazendo essa, né? Caluniando, aquela coisa, ele está. Mas é o nível inferior dele que ele está projetando. Então, quando a pessoa se vê muito superior, ela vai agir de uma maneira muito inferior. Quando ela se vê muito inferior, ou quando ela se vê devedora, ela pode fazer o que é melhor. Então, a pessoa precisa se ver mesmo assim devedora. Agora, essa questão da idealização já é uma outra situação, né, interna, que a pessoa realmente ela se coloca de uma forma arrogante, ou para ser muito vítima e não fazer nada, ou para ser vítima no sentido de que eu tenho que tomar tudo que é do outro, porque se eu não fizer isso eu sou bobo. Então fica uma vida de gente arrogante. De qualquer forma, uma má intenção. Uma má intenção, né? Não tem como. Bom, vamos ver aqui, ó. Então, pegando essa questão também, né, da projeção, ó, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Então, é esse elemento, né, da projeção. Que é a forma que a gente vê. É a forma que a gente usa a consciência. Porque ele quer dizer a questão da consciência, né? Quem tem consciência, vê o bem, preserva e cuida do bem. Quem nega a consciência, está em trevas, quer entrevar tudo. Porque Cristo disse, a luz veio ao mundo e o mundo a rejeitou. Porque com a luz, nós teríamos que ver as nossas mazelas, as nossas maldades. É por isso que quando uma pessoa faz uma coisa, um pedreiro faz um trabalho muito bem feito, ele é muito requisitado e a gente quase não encontra ele para fazer serviço para a gente, né? Porque geralmente, para fazer serviço de qualquer jeito, todo mundo está aí se oferecendo. Então, quando a gente tem que ver os nossos próprios limites, inversões, distorções, quando a gente tem que ver como a gente constrói uma psique, uma vida capenga, é importante, porque vendo a gente pode corrigir em tempo ainda, porque a vida não terminou. Agora, quem não aguenta ver suas próprias mazelas, aquilo que é torto dentro, não quer corrigir e vai insistir com essa inversão, mesmo se dando mal até o fim. Então parece que esse elemento, né, de rejeitar a consciência, né, ele basicamente tem dois aspectos, né, que seria assim, o da inveja mesmo, né, de não querer nada assim com o bem, mas também de não querer ver os seus enganos, né, justamente para ficar neles. Porque a gente sabe que quando a gente aceita, puxa, onde eu estou equivocado? Vou corrigir. Agora, se eu falei, eu não estou equivocado em lugar nenhum, é porque eu não quero fazer correção. Eu quero insistir com meus erros, com a minha vontade, com a minha ideia de perfeição e com a minha idealização. Me idealizando, me achando muito perfeito. E quem faz isso não tem a humildade
e vai prevaricar, porque vai errar, porque não vê nada errado em si, quem não se corrige, repete o erro, e amanhã vai querer justificar que foi por causa do azar, ou por isso ou por aquilo. Mas aí já é tarde, né? Então a gente tem aqui, nesse momento de reflexão, uma oportunidade muito rica, que o Dr. Kepp fala sempre, né, nos livros dele, e isso para mim foi uma novidade num determinado momento da minha vida, que foi quando ele falou que o problema da humanidade é o bem. Aí eu falei, peraí, como assim? A humanidade, nós que somos seres humanos, enquanto podemos ter noção disso, nós não queremos nada com o que é bom. Por isso que a gente faz de qualquer jeito. Não é porque a gente não sabe. A gente não quer saber do que é bom. Senão a gente se dedica, se esforça, se determina. Entende? A gente vai ser levado pela ação, não pela ideia, nem pelo sentimento. Porque a ação boa é que faz a correção de um mau pensamento, de uma fantasia, de um delírio e de um sentimento de raiva, de inveja, de depressão. Então a gente precisa procurar ter uma conduta, ainda que de uma maneira assim violenta, esforçar mesmo. Ninguém vai conseguir sair da preguiça, da raiva, se não se dedicar, se não se esforçar, né? E para querer ter alguma coisa com o bem, né, Antônio? Inevitavelmente, se a pessoa quiser ter alguma coisa com o bem, ela tem que reconhecer a glória do Criador, né? A grandeza do Criador, né? Ter gratidão. E só que para ser assim, ter essa gratidão, ele tem que sair, né? Tem que reconhecer, e reconhecer deles, né? o bem que é a vida. Se a pessoa se idealiza, é porque ela não está vendo o bem que ela pode fazer, mas ela está vendo o bem naquilo que ela quer, naquilo que ela acha. Então é um delírio. E aí todos nós deliramos. Todo dia, a todo momento. Bom, essa é a grande herança, né, do anjo louco, né? Que nós gostamos de seguir. Que é o delírio mesmo, né? Bom, então, essa aqui acho que é a última frase. O senhor quer ler, Antônio? A consciência da imperfeição é própria das criaturas elevadas. A consciência da imperfeição é própria das criaturas elevadas. Santo Agostinho. E não é, Antônio? Quer dizer, é o que a gente estava falando. Aquele que não quer nada com a consciência já tem uma má intenção ali. Além de não querer nada com o bem, né? Ele não quer, em hipótese alguma, sair dos delírios dele de quanto é grande, né? Mas aquele que aceita a consciência, né, das falhas, né? Porque a consciência vai mostrar, né? Que a gente pode fazer muito mais do que faz, tem muita coisa boa para fazer. A consciência é a fonte da gratidão. Porque com a consciência a gente vê todas as possibilidades. Agora, se eu não quero fazer nada, eu não quero nem pensar nas possibilidades. Por isso que a gente rejeita a luz. Mas você vê o termômetro aqui, né? Quem falou aqui foi Agostinho, né? Mas é justamente, a pessoa pode estar eivada de erros. Uhum. E ele mesmo se colocava assim, no que ele falava, né? Analisava tudo o que ele fez, e o apóstolo Paulo, que me veio aqui à cabeça, então eles têm um reconhecimento, né? Não falava que o mal que ele não, o bem que ele quer fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria, ele fazia. Então a pessoa pode estar eivada de erros, vamos dizer assim, né? Mas ao aceitar a consciência de ver esses erros, ela quer alguma coisa com o bem. E quando a doutora Cláudia disse que aí você começa a fazer a cura. Então, um ser saudável, de sucesso, é um ser que se humilha para ver as suas próprias falhas. Admitir isso através da humildade, que vem através da gratidão. Então, a pessoa ingrata, ela não vê o que ela está devendo, que ela pode fazer. Ela só fica vendo aquilo que ela queria ter, receber. E não quer dar nada, né? Isso acontece muito, acho que nas relações de trabalho, por exemplo, né? As pessoas querendo sair do local onde trabalha, quer dizer, tudo bem, a gente tem uma estrutura social que ela tem os seus problemas, tem, né? Mas assim, muitas vezes ela está diante de situações, convive com pessoas ou situações do trabalho que dá tanta, tá dando tanta consciência, assim, né?
das limitações que ela tem, das dificuldades, né? E aquilo ali dá uns 5 minutos e a pessoa tem que sair dali. Né? E por aí vai. Os relacionamentos. Não é fácil, não. Dá muita consciência. Então a gente acha que o problema está no outro, é o que você falou. E por aí a gente vê o quanto foge, né, da consciência nessas a gente coisas menores às vezes. Né?